Boa noite. Tudo bom, gente? Eu achei que boa noite foi muito. Boa noite. Ah, agora acordaram. Tá todo mundo já pensando no ovo de Páscoa da semana que vem, no chocolate. E aí, todo mundo relaxado. Bom, todos bem? Como é que foi para vocês semana passada estarem inseridos na excelência do amor? Quem participou aí de algumas atividades aí que tivemos? Bastante gente, coisa boa. Pois é, muito bom, né? Então, eu queria começar, né? Desculpa, eu até nem me apresentei, né? Eu não tive nessa turma ainda, né? Eu sou o Luiz Carlos, sou trabalhador aqui da casa, trabalho no curso básico também, mas em outra turma, na turma de sábado, e hoje vou estar aqui com vocês. Eu queria que a gente fizesse uma retrospectiva rápida, só para que a gente retorne para o nosso tema, né? A gente começou, e hoje o nosso 9º encontro, passa rápido, né? A gente começou apresentando para vocês o que é o Espiritismo, não foi isso? Foi a primeira aula. Na aula 2 a gente falou sobre o quê? Deus, né? Deus ninguém esquece, tá vendo? Coisa boa. Aí na aula 3 nós falamos de uma singularidade fundamental do nosso estudo, né? Que foi? Espíritos. Pois é, foi um tema fundamental, né? Porque se a gente está estudando o Espiritismo, então entender, conhecer, né, o Espírito é importantíssimo. Aí depois a gente falou sobre libertação, a gente falou sobre evolução, e aí as últimas 3 aulas que tivemos falaram sobre reencarnação, não foi isso? Foram 3 aspectos diferentes, a reencarnação e a ciência, a reencarnação como educação, né, e não como, o processo educativo, como educação e não como aquele sentido, né, de puxa, fiz errado, vou ter que pagar porque fiz errado, né? Então, no sentido do processo educativo. E, por fim, o processamento da reencarnação, né? Em que momento a conexão do perispírito com o corpo que está sendo gerado. Bom, feito tudo isso, agora a gente precisa conhecer um pouco sobre a vida no mundo espiritual, né? Sobre esse outro lado que a gente fala, né? O outro lado e tal. Então, conhecer um pouco sobre isso. E é claro, para que a gente fale sobre isso, a gente vai precisar passar por alguns pontos. O nosso objetivo principal é a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Então, se por acaso alguém aqui tinha aquela ideia, né, de que quando o corpo físico morre, o espírito descansa em paz, né, não tem, a gente usa esse termo, né? Então, sinto muito informar que não é bem assim, porque a gente vai ter tanto trabalho quanto a gente tem aqui, e às vezes até mais, né? Então, não é exatamente descanse em paz. E para que a gente chegue a esse entendimento, a gente vai passar por esses pontos. Primeiro, entender as variações do fluido cósmico universal. Lá na aula 3, vocês devem ter visto que tudo começa em Deus, e que Deus cria 2 princípios fundamentais, o princípio espiritual e o princípio material, que é o fluido cósmico. Aí lá na aula 3 a gente focou no princípio espiritual, porque tratava do espírito, e hoje a gente vai tratar do fluido cósmico e as suas dinamizações, né, que formam, que origina, né, toda a matéria que conhecemos. Bom, a percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Então, a gente está muito habituado, está assim, bem dentro da nossa fala comum, a gente tratar de colônias espirituais, né? A gente vai ver que hoje não são mais colônias, são cidades. Eu me recordo, eu sou do Rio, e eu vim morar aqui em Salvador há 25 anos atrás. Eu me recordo que quando eu cheguei aqui, a paralela era mato de um lado, mato do outro, e só via aquela pista ali, para você ir para o aeroporto, por exemplo, era aquilo. Hoje, olha como é que está, né? Vários condomínios, linda, tá? Uma highway, né? Então, imagina, eu estou falando de 25 anos.
o que não acontece, e se isso aqui no mundo físico, o que não acontece no mundo espiritual e há tanto tempo, né? Porque a nossa literatura, a nossa bibliografia, ela retrata de situações de 100 anos, 80 anos atrás. Então, o quanto de evolução não terá tido, né, nessas cidades. Então, a gente vai tratar como cidades e vamos ver quais são os aspectos. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com os seus níveis de evolução, né? As nossas ocupações, aquela história, né, do descanso em paz, que a gente já sabe que não tem, né, serão de acordo com o nosso preparo, com as habilidades que a gente tenha adquirido ou até com aquelas que a gente precise adquirir. E, por fim, perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continua a sua individualidade no mundo espiritual. Então, ninguém para aí, né? André Luiz falou muito bem, né, que há a evolução em 2 mundos, então a gente vai estar se desenvolvendo, adquirindo habilidades aqui e no outro mundo, que é o chamado mundo espiritual. Bom, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. A vida espiritual é a verdadeira vida? Eu vou contar por que dessa pergunta. Porque houve uma época que eu pensava o seguinte, isso era verdadeiro, meu pensamento mesmo. Eu pensava que uma pessoa muito evoluída era aquela pessoa que rezava o tempo todo, que estava ali, só falava do amor, da paz, e qualquer coisa, Deus te abençoe. Então, aquela pessoa muito espiritualizada, eu achava que era uma pessoa muito evoluída. Eu mudei de ideia, depois eu conto para vocês como é e por que eu mudei de ideia. Mas era o meu pensamento. E aí, quer dizer, quem pensa assim, acaba pensando que a vida espiritual, né, que é muito mais importante do que a vida material. E era como eu pensava, né, que a vida material a gente diz assim, isso é matéria, vai para o lixo, né, não serve para nada. E aí eu pensava desse jeito. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham, hein? Como é que vocês pensam? Me respondam aí. Olha, até os túmulos são mais barulhentos do que essa turma. Ninguém faz um ai. Tá? A pessoal aqui doido para andar, para levar o microfone, não foram. A Suzane não foi para a academia hoje. Ela está doida para andar aqui, para fazer o treino dela. E ninguém fala nada. Que é a turma de sábado. Foi. Na turma de sábado a gente tem que brigar, fica quieto, né, Luiz? Pois é. O pessoal fala muito. Então, Ana. Eu acredito que a vida espiritual é a vida verdadeira. É que aqui é uma passagem, pouco tempo que a gente está, e depois a gente retorna para lá, que é onde a gente fica mais tempo. Quem mais? Quem concorda com a Ana? Ou quem não concorda? A Sueli concorda com a Ana? Quem mais? Eu acho que seu microfone não está funcionando não, Sueli. Agora. Eu concordo que a vida, eu penso da mesma forma, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Que as vidas terrenas, né, são passageiras, né, são passagens, são graduações. Você vai evoluindo, mas aqui permanece a espiritual. Pois é. Ali, ó, tem mais um. Estou gostando, tá vendo? Provoquei, agora o pessoal está vindo. Eu vou colocar uma pimenta mais nessa discussão. Nesse molho, né? Dar um contraponto aí. Nesse molho, vamos lá. Eu acredito que a gente não pode dividir como vida espiritual ser a verdadeira e a vida material ser o quê? Um parêntese? Então, eu acho que está tudo entrelaçado, né? Eu acho que tanto que existe contatos tanto da vida espiritual com a vida material também, né? Com pessoas que estão aqui na vida terrena, às vezes não, grande parte, né? Os médios entram em contato com a vida espiritual e está tudo interligado. Então, eu acredito que não existe verdadeira
ou uma vida falsa ou verdadeira. Para mim está tudo interligado. Tá tudo ligado, né? Desculpa, não dá para ver seu nome daqui, como é? Guto. Gostei, Guto. Gostei. A pimenta que você falou que ia botar no molho foi boa, gostei. Quem mais? Alguém concorda com o Guto? Concorda com a Ana e com a Sueli? Quem mais? Ninguém mais. Pois é, então eu vou dizer para vocês qual é o meu pensamento, como é que... Eu mudei de pensamento, né? Porque eu achava que, de fato, era assim, que a pessoa muito espiritualizada era muito evoluída. Aí, um dia, eu vi uma definição sobre evolução que me fez mudar o pensamento em alguma coisa. Porque o pensamento, a ideia, né, que eu ouvi foi a seguinte, que evolução significa complexidade de aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida. Vou repetir. Evolução significa aquisição de habilidades, a complexidade da aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida. Ou seja, a espiritualidade é uma dimensão. Então, se você se desenvolveu muito nessa dimensão, não significa dizer que você é evoluído. Você precisa avançar, adquirir habilidades em outras dimensões também. Então, o que significa? Que a vida terrena, a vida na dimensão material, ela te oferece isso. Então, a gente não pode dizer que a vida espiritual é a vida verdadeira ou a mais importante, porque tem que dar a importância dessa vida. Aí a conclusão que eu cheguei, e que vocês podem pensar sobre isso, é que a vida importante é a vida do espírito. E a vida do espírito, ela passa pela vida material e vai para a vida espiritual, e volta para a material, e volta para a espiritual. E nas duas dimensões, na material e na espiritual, ele adquire habilidades, ele evolui nas duas. Portanto, as duas têm que ter o mesmo teor de importância, né? Então, a vida verdadeira é a vida do espírito e não a espiritual. Então, a verdadeira vida é a vida do espírito, a qual passa pela espiritual e material. Claro, a gente vai desenvolver mais essa ideia, né, nos próximos slides, nos próximos minutos aí que estaremos juntos falando sobre isso, mas a gente não evolui só na vida material, né? Aqui a gente está aprendendo coisas, a gente está se desenvolvendo e tal, mas quando desencarna, a gente também vai trabalhar muita coisa. E muitas vezes, e daí a gente vê crianças, né, que ao nosso olhar está começando a vida agora, a gente esquece muitas vezes que por trás daquela criança tem um espírito antigo, mas crianças que trazem habilidades e que se desenvolvem muito fácil, principalmente no nosso mundo atual, muito tecnológico, né? As crianças vêm preparadas para isso, porque se preparam lá do outro lado. Então, essa questão, né, essa transitoriedade daqui e de lá se complementam, fazendo com que a vida real seja a vida do espírito dentro dessa trajetória, lá e cá. Bom, aí as imagens ali, né? Ora na matéria densa, ora na matéria sutil. Aí aqui, ó, qual é a diferença, né? Aqui, ó, cidade de São Paulo, ali a cidade Nosso Lar. Isso aqui é a cena do filme, né? Porque para a gente ter isso materializado, né, a gente usa a cena do filme, que, aliás, quem já assistiu o filme aí? Alguém já? Gostaram ou não? Muito bom, eu gosto sempre, e hoje a gente vai usar um pouquinho algumas cenas do filme, né? Me perdoem quem não tiver assistido, porque eu vou dar alguns spoilers, mas é porque o filme tem muita coisa importante que dá para a gente trazer como exemplo, né? Agora, quem não se importar, são pequenos spoilers, eu não vou dar muitos spoilers não, mas quem não se importar é bom, porque aí depois que assistir, vai falar, essa é aquela cena que tem a tal, né, a coisa, tal fenômeno, né? Porque tem vários fenômenos ali que dá para a gente explicar e
eu, por exemplo, que sou muito visual, né, eu vejo um filme, eu integro aquilo muito mais fácil até do que um livro. Às vezes o livro eu tenho que ler 2 vezes, 3 vezes, mas no filme você visualiza mais fácil, né? Então, teremos spoilers do filme. Outra pergunta, e para onde vamos quando desencarnar? Quem me fala sobre isso agora? Até, vamos deixar claro, né, porque a gente está falando aqui para o universo, ninguém está pensando em desencarnar e nem vai agora, né? Mas quando desencarnar, para onde é que nós vamos? Quem é que sabe me dizer? Deixa eu chegar o microfone aí para a senhora. Boa noite. Boa noite. Na verdade, quando a gente desencarna, muitos espíritos, muitos ficam aqui na Terra. Não descobre ainda que morreu. Então, nem sempre eles vão para o plano espiritual. Concorda? Concordo, só não eu faria arredondamento assim, né? É porque são muitos, mas não são nem parte da totalidade, é uma fatia pequena, né? E são esses, muitas vezes, que serão aqueles que virão nos trabalhos de desobsessão, né? E que a gente, eu agora não tô mais trabalhando em desobsessão, mas já trabalhei muitos anos, e muitas vezes a gente tinha que contar para o espírito que ele morreu. Olha que coisa, né? Aí o espírito ali, você tem que contar para ele. Aí tem aquela história do gato subiu no telhado, conhece, não? Né? Eram 2 amigos, né? E um amigo viajou para uma cidade distante e deixou o gato dele para que ele cuidasse do gato, né? Só que o gato subiu no telhado e caiu do telhado e morreu. E aí ele queria dizer isso para o amigo, mas ele não estava sem como contar. Poxa, ele ama tanto esse gato, se eu disser para ele que eu fiquei para cuidar do gato e o gato morreu. Aí ele disse, numa semana ele ligou para o amigo e falou, olha, o gato subiu no telhado. Tal. Aí na outra semana ele falou, olha, o gato caiu do telhado. Aí foi preparando, né? E no final ele, olha, o gato morreu. Aí, nossa, o gato morreu. Então, claro que é uma brincadeira, mas você tem que dizer para a pessoa que morreu, se você disser na lata assim, olha, você morreu, a pessoa morre de novo, né? Então, você tem que ir contando, olha, você está vendo como é que está acontecendo, as pessoas não estão te vendo, você passa, isso mesmo que está acontecendo. Então, pois olha, porque você sabe, a morte não existe. Não, você está querendo dizer o quê? Que eu morri? Exatamente. Então, enfim, então esse percentual é um percentual pequeno, né, dos que não saem daqui. É porque são alguns que a gente acaba tendo esse contato. Mas a grande maioria, quando sai daqui, vai para um lugar. Agora, esse lugar, eu vou deixar você perguntar, mas só para concluir, esse lugar, ele vai estar de acordo com a nossa vibração. Então, se a minha vibração está muito apegada à matéria, é essa que vai fazer com que eu permaneça por aqui. Se a minha vibração permite que eu vá para um lugar mais ou menos, ok, é para esse lugar que eu vou. Se a minha vibração está muito boa, né, o que eu fiz aqui, o que eu produzi aqui, me deu a passagem para ir para uma instância espiritual altíssima, boa, é para lá que eu vou. Então, a nossa construção durante a encarnação é que vai fazer com que a gente vá para um lugar adequado. Pois não? Eu tenho 2 dúvidas. Primeiro, aproveitando o que a colega falou aí em relação a essa coisa de a pessoa morre e não sabe que morreu. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque o espírito, quando morre, se ele morreu, ele não vai ter conexão com as pessoas da família, por exemplo. Ou seja, nos primeiros dias ele não vai poder conversar com as pessoas. Ele não percebe que não está conversando com as pessoas. Como é isso dele não saber que morreu? Entende? Isso é muita dúvida que eu tenho em relação a isso, né? E existe também as pessoas que têm, como você disse, que desencarnam num momento assim de luz, um momento de tranquilidade,
e a pessoa é bastante evoluída. Ela também precisa de um certo cuidado, porque eu li alguns livros espíritas que a pessoa, quando desencarna, ela vai para um local ser atendida, como se fosse um hospital, né, para poder se refazer até das dores terrenas, né, em relação à doença, enfermidade, alguma coisa assim. Elas também precisam desse cuidado, todas precisam desse cuidado inicial, ou algumas que não precisa, não vai para os ditos hospitais de atendimento da vida espiritual? Essas duas dúvidas que eu tenho. Boa, então vamos por parte. A primeira passa por uma questão. Nós, por exemplo, estamos aqui buscando no Espiritismo entendimento sobre a vida, entendimento sobre o que somos, né? Então, a gente já começa a ter lampejos de uma realidade de que a vida não cessa na estada no corpo físico, né? E que a alma ou o espírito permanece vivo e que reencarna, etc. Então, a gente já tem essa ideia. Normalmente, nas religiões ou nas filosofias que são reencarnacionistas, há essa ideia impregnada. Mas existem muitas que não existe isso. E que a pessoa é doutrinada desde sempre a dizer que quando morre, acabou. Vai dormir ali, ou vai esperar o Messias, ou vai esperar Jesus retornar, e etc. Então, para essas pessoas, quando ocorre o desencarne, né, e que elas se veem vivas, elas não conseguem imaginar, pelo que ouviram a vida toda, que elas morreram, porque elas não morreram. Né? Elas simplesmente se libertaram de um corpo e que às vezes não percebem isso, dependendo de como foi, não percebe. Agora, a vida passa a ser diferente, porque, exatamente, eu não consigo falar com a minha esposa. Eu começo, mas peraí, eu não posso ter morrido porque eu estou vivo, eu estou aqui. Então, alguma coisa está acontecendo, eu estou sonhando, né? Então, essas pessoas começam a imaginar que está acontecendo alguma coisa diferente, mas não entendem ou não admitem que morreram porque não morreram, porque estão vivas. Né? Ela ouviu lá o pastor ou o padre, não sei, o sacerdote, a vida toda dizer que não é assim, que ela vai dormir, sei lá. Então, essas pessoas são as que a gente vai ter que ter esse cuidado, né, de dizer, olha, desculpa, você ouviu isso a vida toda, mas a realidade é essa. Você está vendo, você não morreu, né? Então, a morte não existe como ela é falada por muitos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já me esqueci. Qual era mesmo? Era do atendimento, isso aí. Então, normalmente, em algum nível, você vai precisar de alguma ajuda. Assim como, a gente pode imaginar que o desencarnar, ele está para a vida espiritual, o que o nascimento está para a vida material. Então, quando a criança chega ao mundo, ela chega com necessidade de formação, ela chega sem ter entendimento da vida. Né? Ela começa a engatinhar, não só fisicamente, mas no seu desenvolvimento. Quando você passa para o lado de lá, há um certo torpor. Então, claro que vão ter espíritos que vivenciaram, por exemplo, uma doença física, eles vão chegar lá com esses sintomas, e aí precisam ser atendidos em hospitais que vão recondicionar, né, essa mente, porque vai ser só uma questão psíquica agora, porque não tem mais a doença do corpo físico, porque ele não tem um corpo físico, mas ele precisa se descondicionar disso. Então, é exatamente isso, ele vai precisar se descondicionar da sua situação anterior, porque não tem mais a doença física, só é agora o que está na mente, né? Então, ela precisa de um tempinho para se recuperar disso. Então, muitos vão precisar. Agora, pode ter aquele que vai passar tranquilo e que desencarnou e que está lá consciente, sabe o que aconteceu e pronto, vai ter esse sim, também. Então, não necessariamente todos terão que passar, mas em algum nível, a maioria terá que passar de alguma forma para que ele se restabeleça naquela nova forma de vida, que não é nova porque a gente passa por essa transitoriedade várias vezes, né? Então, é por aí. Boa noite. Boa noite. Eu viajei aqui agora. Você está me dizendo, então, que
nós, quando nascemos aqui, a gente nasce com uma necessidade de crescimento e de aprendizado. Então, você vem um recém-nascido e vai desenvolvendo. Como é que se dá o nascimento do espírito? Ele nasce adulto, ele nasce criança, ele nasce... Como é que nasce isso? E como é que é essa composição? Porque agora eu fiquei na dúvida. Você agora vai me fazer tirar 3 pontos da sua prova, porque você faltou a aula de espírito, faltou a aula de evolução, né? Porque a pergunta que você fez foi das aulas passadas, mas eu vou te contar. Deus cria o princípio espiritual. Aliás, a gente vai ter um slide mais na frente, porque eu vou colocar ali relembrando, e aí, né, na hora desse slide eu vou te falar de novo. Mas, uma palhinha sobre isso, Deus cria o princípio espiritual. E o princípio espiritual, ele vai passar por 3 fases de desenvolvimento para ele se tornar espírito, porque Deus não cria o espírito como nós estamos agora, né? Então, o princípio espiritual, na nossa natureza, ele vai passar primeiro por um reino que é o reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal, aí ele ganha a complexidade de se tornar espírito. Quando ele se torna espírito, ele ainda vai passar por 3 etapas de desenvolvimento, que é a do espírito imperfeito, do bom espírito e o espírito puro. Isso está muito além de nós, né? A gente está, talvez, aí na transição entre o imperfeito e o bom, né? Todos nós. Então, o nascimento do espírito, ele remonta à criação de Deus do princípio espiritual, que vai se desenvolver, ele vai se apropriar da matéria e vai se desenvolver para se tornar espírito. Então, esse é o ponto. Quando eu fiz essa referência da criança, é de um espírito já pré-existente, não estou falando da criação de Deus, porque todos nós aqui já reencarnamos milhares de vezes, né? E a cada nova encarnação ele precisa um novo preparo, porque é uma nova adaptação a um novo aparelho, um novo corpo, né? Quando nas aulas de reencarnação, vocês devem ter visto, em que momento, né, na terceira aula de reencarnação, que é a aula de processamento, em que momento o perispírito do reencarnante se acopla ao óvulo fecundado, né? Quando o óvulo fecundado nida, quando ele adere ao endométrio, ele abre a possibilidade da conexão. E aí o espírito que vai reencarnar se liga a esse óvulo fecundado e ele começa a interagir com esse... Ele vai, por uma função do perispírito chamada MOB, modelo organizador biológico, ele vai interagindo com aquele óvulo e ele vai formar o novo corpo. Só que o seu sistema nervoso central, ele só vai estar concluso lá de 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade. Então, ela não pode ter a autonomia, o domínio absoluto desse novo corpo. Ela demora esse tempo para ir amadurecendo, para que ela vá, continue com essa interação de formação. Então, ela só vai estar com essa reencarnação conclusa, vamos dizer assim, fechada, lá nos, talvez até 14 anos de idade. Então, é nesse sentido da vinda e que o próprio aparelho que ele está usando, o corpo físico, está se amadurecendo, está se preparando, né? Então, ela não tem a plenitude. Mas o espírito que está ali é um espírito antigo, um espírito... eu brinco, né, que os meus filhos só têm o espírito velho ali, que tem hora que eles falam cada coisa que são pérolas, lições de vida, e a gente olha assim, é um menino, mas ele fala cada coisa que são lições. Por quê? Porque a gente esquece que é por trás ali, né, o que anima aquele corpo que a gente vê de criança é um espírito antigo. Então é nesse sentido, mas a criação, o nascimento, como você chamou, né, o nascimento do espírito, ele se dá na criação de Deus, do princípio espiritual que evolui e se torna espírito. Certo? Bom, e aí a resposta para essa pergunta, então, o espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente, que a dona Marise, né, que tinha feito a pergunta, Marisete, desculpa, só via até uma parte aqui. Pois é, então é isso aí. E aí, ó, agora aquela história, né? Não, vocês não perguntaram, mas
é uma pergunta comum nesse momento, aí fala assim, puxa, mas todo mundo vai para o umbral? É o seu próprio esforço. Então, se a minha vibração é a que vai me capacitar a ir para uma instância espiritual melhor, então é o trabalho que a gente está fazendo aqui. É só trabalhar nisso, porque se eu conseguir com que a resultante da minha vibração nessa encarnação seja melhor do que a vibração do umbral, não preciso ir para lá. Né? A gente vai passar direto, né? Vai para um lugar melhor. Então, ó, só para concluir, eu não gosto desses textões grandes, né? Mas só para a gente ratificar o que foi dito. Então, olha, não nos transformamos após a morte. Aí tem até a varinha ali, ó, a morte, né, não tem, a morte do corpo físico não tem aquela varinha mágica que transforma as pessoas. A transformação somos nós que vamos fazer no decorrer da encarnação. Então, ó, após o desencarne, continuamos com nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos na vida. A morte não nos livra das imperfeições. Seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, foi o que a dona Marisete falou, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instrução para mais tarde retornar à carne, reencarnar. Então, fiz questão de ler o texto só para ele ratifica, né, tudo aquilo que a gente falou até agora. Certo? Até aí tranquilo, gente? Então, eu esqueci de fazer um acordo logo no início, que eu gosto de fazer esse acordo, é que a construção do nosso tema de hoje, ele vai ser feito por todos nós. Então, quer dizer, preciso que vocês participem, que perguntem, né? Às vezes a gente fica naquela coisa assim, essa pergunta eu não vou fazer não, porque ela é muito bobinha. Não tem isso não, podem fazer, porque desde que, aí entra o acordo que eu gosto de fazer, o nosso tema hoje é vida espiritual. Então, as nossas perguntas sejam do tema, né? Porque se forem de outro tema, me permitam também dizer para vocês, olha, sobre isso a gente vai falar em tal hora. Ou como foi agora, puxa, a pergunta foi de uma aula passada, né? Então, façam perguntas, mas vamos tentar, né, que as perguntas sejam dentro do nosso tema de hoje. Então, não fiquem tímidos não, vamos perguntar. Bom, aí, considerações sobre os fluidos. Para entender a vida espiritual é necessária uma compreensão maior a respeito da energia, que no Espiritismo é conhecida como fluido. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido e as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere o princípio espiritual pela inteligência presente no último. Então, isso está no livro de vocês, né, no livro básico, né, no capítulo de hoje, né, é o que diz Adenauer. Bom, o que o texto está dizendo? Que para que a gente entenda melhor, né, o mundo espiritual, é preciso que a gente entenda um pouco sobre a energia, sobre a matéria, né? Então, quando Deus cria aqueles dois princípios que nós falamos, cria o princípio espiritual e o princípio material, ele, na verdade, está criando esse fluido, que é o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico é a substância básica, né? Isso aqui, ó, fluido cósmico universal densificado. O nosso corpo físico, fluido cósmico universal densificado. Todas as matérias que a gente conhece no universo, fluido cósmico universal densificado ou dinamizado de alguma forma, porque a gente vai observar as nuances da matéria, né? Nós temos matérias que são muito sutis e matérias que são muito grosseiras ou densas, né?
Então, acaba no nosso dia a dia, a gente usando muito essa nomenclatura de mais sutil, menos sutil, ou mais denso e menos denso. Então, o fluido cósmico, que é o fluido primordial, ele é mais sutil em relação à matéria física. Desse fluido, ele se dinamiza e produz uma matéria chamada astral, depois ele produz uma matéria chamada etérea, até chegar à matéria física. Então, mais sutil, menos sutil, ou menos denso e mais denso, para usar as palavras que a gente corriqueiramente fala a respeito da densidade da matéria. Bom, antes de relembrar, eu acho... Pois não. Deixa eu chegar o microfone para você. Mas deixa eu então só fazer essa construção aqui, ó, porque eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, porque vai nos ajudar a entender mais na frente essa planificação, vou chamar assim, né, que a gente vai fazer de algo tridimensional. Então, ó, o ser que nós somos, segundo Kardec, ele é um composto de 3 elementos. Vocês lembram disso? Que é o corpo físico, o perispírito e o espírito, não é isso? Então, ó, aí isso forma o ser que nós somos, o ser encarnado. Só que eu vou planificar, eu vou desmontar essa estrutura e eu vou dizer que esse quadrado aqui é o quadrado da dimensão física. Então, quem habita nesse quadrado aqui, nessa dimensão, é o corpo físico. Aí esse outro quadrado aqui é o quadrado da dimensão espiritual. Quem habita aqui é o perispírito, né? E esse outro quadrado aqui é o quadrado de uma dimensão não material, é um locus não material. Quem habita aqui é o espírito, que é uma singularidade não material, certo? Só que essa singularidade não material, ela precisa se apropriar da matéria para ela se desenvolver. Então, essa singularidade vem para cá e coagula um corpo em torno dele, dessa singularidade, que é o perispírito, e com o perispírito ele coagula aqui uma outra matéria mais densa, que é o corpo físico. Bom, então, entendido isso aqui, que aí a gente vai usar isso ao longo da nossa aula, certo? Mas deixa eu ouvir a pergunta lá atrás primeiro. Professor, não tenho qualquer intuito de complicar o tema, viu? De Mas forma alguma. essa concepção que o senhor trouxe do fluido cósmico universal, ele seria algo abstrato, por quê? Porque à época, né, quando a codificação foi trazida à tona, os satélites, por exemplo, eram objeto da ficção científica, né? E hoje está muita evidência ali no âmbito da astronomia, da astrofísica, um debate sobre matéria escura, energia escura, né? Então, enfim, a pergunta seria, é um conceito pronto e acabado, imutável, ou era uma forma de trazer uma representatividade desse debate para a época? Porque hoje me parece que, guardado as devidas proporções, existe alguma correlação disso com esse debate sobre matéria escura, energia escura, enfim, ou não, ou estou viajando também. Obrigado. Não viajou não, foi boa a sua colocação. Ó, o fato é o seguinte, no Espiritismo não há nada acabado, né? Nada, absolutamente nada. O próprio Kardec diz que o Espiritismo evolui conforme evolui a humanidade. Então, toda e qualquer coisa que foi dito há um tempo atrás pode ser desdito ou pode ser atualizado, pode ser contextualizado. A própria ciência faz isso o tempo todo, né? Um dia desse falaram para a gente que o átomo era o indivisível, né? Era a menor partícula da matéria. Hoje a gente já sabe que não é, né? Tem outras partículas infinitamente menores. Então, o fluido cósmico foi concebido para dizer que é essa matéria primordial, que se hoje a gente for... A ciência da época não permitia que houvesse um avanço, um entendimento maior. Hoje, se a gente for... O que a gente ainda não sabe também, a física quântica, todo mundo chega aqui e fala, não vou falar de física quântica, a gente, que lindo, né? Então, mas a física quântica já mostra muita coisa que não mostrava antes. Talvez mude esse nome de fluido cósmico, que vai encontrar alguma outra coisa. O que a gente pode trazer como melhor referência é que seja a matéria
primordial, pronto, é a que iniciou. E que a partir desse elemento, ou dessa matéria, as outras todas se derivam dela, se desenvolveram, né, se densificaram, se dinamizaram a partir dessa. Se ela é a matéria escura, não vamos entrar nessa base da ciência, que não é isso que vai ajudar a gente nesse sentido. Mas tem alguma relação? Sim, tem. Né? Bom, voltando aqui para o nosso quadro, né, que eu falei que teria esse slide aí. Então, ó, a trindade, a chamada trindade universal, ela é Deus, Espírito e matéria. E se diz o seguinte, que no nosso universo, tudo se explica a partir desses três elementos. Ou é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. E isso está presente em tudo, em absolutamente tudo. Só que Deus, aliás, deixa eu fazer me ocorreu agora uma outra pergunta aqui. Quem é que sabe me dizer qual é a diferença de eterno e imortal? Muito bem. Está vendo? A Ana respondeu aqui 3 pontos na prova, Ana. Ela respondeu que eterno é aquele que sempre existiu. O eterno não tem começo e não tem fim, né? O imortal, ele tem um começo, mas não tem fim, né? É imortal. Então, por exemplo, Deus é eterno, né? Porque não tem princípio, não tem fim. O Espírito é imortal, porque é criado por Deus, ele tem um início. Então, Deus, que é eterno, cria esses dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Só que o princípio espiritual, para que ele se desenvolva, ele precisa se apropriar da matéria. Então, ele vai coagular em torno de si a matéria, para que ele se desenvolva. E aí, voltando para os nossos quadrados aqui, então, ó, essa singularidade não material se apropria da matéria. Ó, daqui para lá, tudo é matéria. Só aqui não é matéria. Não, só o espírito não é matéria. Daqui para lá tudo é matéria. Então, quando ele se apropria, que ele veste essa roupa aqui, né, chamada perispírito, ele está se envolvendo numa matéria, que a gente vai chamar de uma matéria sutil, que já é um produto, uma dinamização do fluido cósmico universal. Então, ele produz essa matéria sutil. E aqui, nessa outra dimensão, ele produz, então, uma matéria mais densa ainda, né? A matéria física. E ele vai coagular em torno de si essa matéria e forma o corpo físico. Bom, mas sobre o desenvolvimento do princípio espiritual, a gente tratou lá nas aulas 3 e 4. Hoje, a gente vai tratar desse desenvolvimento, né? Do princípio material, né, desse fluido cósmico que se densifica e forma todas as matérias que a gente conhece. Então, a partir do fluido cósmico, a gente vai ver que ele vai formar uma matéria que a gente chama de ponderável, né? Essa matéria que é ponderável. E essa matéria, ela se apresenta no nosso universo em alguns estados, né? E a gente conhece alguns estados, por exemplo. Quem me fala aí quais são os estados da matéria? Já tem a pesca de um ali, né? O sólido, líquido e gasoso. Só? Sólido, líquido e gasoso. E o plasmático, Clélio. Muito bom, Clélio. E o plasma. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual é o estado físico do fogo? Vocês iam me responder o quê? Hã? Plasmático, é o plasma, pois é. Então esse a tia Teteia lá na escola não conta para a gente, mas é o 4º estado da matéria. Então esses são os estados da matéria física. Só que esses dois, o gasoso e o líquido, compõem os fluidos materiais. Agora, desse mesmo fluido cósmico, ele também se deriva para outro tipo de matéria, que é a matéria imponderável, que é a matéria que forma os mundos, né, espirituais. E então, dessa matéria, ele vai ter uma formação, primeiro, que é o perispírito, né? A gente acabou de falar aqui nos nossos quadrados aqui. Então, o perispírito, ele é formado por essa matéria
que é uma densificação do fluido primordial, do fluido cósmico, e que é uma matéria muito sutil, mas é matéria. Ele forma também todas as construções que existem nas cidades, né, da vida espiritual. Então, essa matéria, todas as cidades, tudo que a gente falar aqui sobre as construções, ela é formada por essa matéria também, né, que se deriva do fluido cósmico universal. E ela também produz os fluidos, os chamados fluidos espirituais, dos quais eles são manipuláveis, vamos dizer assim, pelo espírito. Então, acho que as meninas é que vão gostar dessa informação que eu vou dar agora. Porque aqui, por exemplo, se eu quero uma sandália vermelha, eu preciso pegar o cartão de crédito e ir no shopping, né? Procurar lá uma loja que tem a sandália vermelha que eu quero, usar o cartão de crédito para comprar a sandália vermelha. Lá na vida espiritual, olha que coisa fantástica, tem um fenômeno chamado ideoplastia. Já ouviram falar? Ó, ideia plástica, né? Então, a ideia muda a forma. E aí eu simplesmente penso, sandália vermelha, e a sandália, plim, não precisa cartão de crédito, olha que coisa. Maravilhoso isso, né? Eu vou adorar, porque eu não vou ter que estar pagando conta de cartão de crédito no final do mês. Então, fantástico. Ideoplastia, isso é a ação, né, do espírito sobre os fluidos. E dessa mesma forma, a construção de tudo que existe nos mundos espirituais, eles são feitos da mesma forma, são feitos e mantidos pela mente, pela manipulação de espíritos. Aqui, a gente, para construir essa casa aqui, né, para construir esse salão, a gente tem que pegar tijolinho por tijolinho, né? Tem que ter uma coisa que dê liga para juntar os dois, aí tem a massa de cimento e vai fazendo isso, depois tem acabamento, né? Então demora meses, né? Às vezes anos para você fazer uma construção dessa. Lá você só pensa assim, ó, isso aqui que eu quero, pronto, e aí está lá. Então, é muito melhor, né? Mas ninguém fica empolgado querendo ir para lá logo, não. Eu falo isso, mas não é para empolgar ninguém, não. A gente vai, cada um no seu tempo, ninguém fique com pressa, não, né? Contando essas maravilhas para vocês podem ficar empolgados. Não fiquem, não. É para ir na hora certa. É só para a gente saber como é que é, né? A gente está fazendo um curso, é só para saber como é. Bom, e aí a gente cai nessa fórmula, quase uma fórmula matemática, né? Como é que acontece? Olha, os espíritos encarnados ou não agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade. Fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza, chamada ideoplastia. Então, é o pensamento mais a vontade é igual à ação da criação. E aí, está dito ali que é consciente ou inconsciente, né? Vocês sabem, e eu vou contar para vocês agora o seguinte, agora eu já melhorei um pouco, mas teve uma época que, por exemplo, a paralela era um negócio que me tirava do sério, porque você vinha dirigindo ali na paralela e quando tinha aqueles retornos assim, a pessoa vinha fazer o retorno e ao invés de entrar na sua frente e acelerar, entrava na frente e jogava o carro para o outro lado da pista. Aí você vem, sei lá, 80 que seja, né, dentro da velocidade normal, você tem que dar uma freada ali, aí eu perdi as estribeiras. Eu xingava a mãe do motorista, seu isso, seu aquilo, né, e tal. Nessa hora, a gente está criando, sabia? Porque nessa hora, o pensamento e a vontade cria uma energia, uma matéria, né, que ela cria forma e ela vai até aquela pessoa. Agora, se ela vai ficar com aquela pessoa é outra história, porque vai que a pessoa esteja espiritualizada, né, numa vibração boa, ela está voltando da igreja, né, estava rezando lá, não vai pegar nada nela e pior, vai voltar para você. Né? Pior ou melhor, sei lá, volta para o Criador. Né? Então, eu melhorei, confesso que agora eu já não xingo a mãe do outro, né? Tenho me esforçado bastante para fazer isso, mas o trânsito é um negócio danado, tira a gente do sério, né? E aí, nessas horas, a gente está criando, está acontecendo isso aí que eu estou falando, né? Ah, mas puxa, não é essa a intenção.
Mas é assim que acontece, né? Cada vez que se a gente conseguir nessa hora mudar o pensamento e falar, puxa, ele fez isso porque ele deve estar com mais pressa do que eu, ele está com alguma coisa mais urgente e tal. Se a gente pensar dessa forma, atenua não só para o outro, porque, né, às vezes vai levar lá uma energia de um xingamento lá que queria uma forma, como para você também, porque alivia para você. Porque quando você produz, passa primeiro por você, né, para chegar no outro. Então, a gente faz isso sempre, né? A partir de agora a gente vai se policiar para não fazer tanto, mas é assim que acontece. Então, para ratificar, eu trouxe um monte de textão hoje, eu não gosto assim, mas eu trouxe um monte de textão, mas vamos ler só para ratificar. Isso está no livro de vocês também, Adenauer, que fala, olha, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Então, só ratificando mais uma vez tudo aquilo que a gente acabou de falar agora, das construções, né, da manipulação dessa energia, da capacidade do espírito de mudar a forma dessa matéria plástica, que é a matéria do mundo espiritual. E, por fim, ali fala sobre uma outra questão, que a alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos, né? Vocês lembram, né, viram na aula de espíritos, que para o corpo físico a gente tem uma série de sistemas, né, de órgãos que mantêm o tônus vital do corpo físico. Então a gente tem um sistema respiratório, né, que leva lá o oxigênio para os pulmões e através dos alvéolos ele vai entregar lá o oxigênio para a corrente sanguínea, a hemoglobina vai pegar aquele oxigênio e vai levar, então já entrou um outro sistema que é o circulatório, e aí tem o digestivo que vai quebrar a alimentação e transformar ali em proteína, em aminoácido, enfim, são vários sistemas que mantêm o tônus vital do corpo físico. Do corpo espiritual, a gente tem outros órgãos, né, que são chamados centros de forças ou chakras. Os chakras, eles usinam as energias, né, tanto as energias telúricas, né, as energias da Terra, quanto as energias espirituais, e mantém o tônus vital dos corpos espirituais. Então, é a partir dessas energias e desse processamento que vai haver no nosso corpo. Aí, lá na cidade de Nosso Lar, né, existe um banquete que se faz lá, né? Quem viu o filme lembra da sopinha que tem lá, né? Lembram da sopa, não? Você sabe que a única coisa que eu penso, né, que eu acho que quando eu tiver que ir lá para o outro lado, eu não vou gostar, é porque primeiro que não vai ter churrasco. E não tendo churrasco para mim, não adianta, porque não presta. Não pode ter coisa boa sem churrasco, né? Não pode ter. E quem assistiu o filme, né, e quem não assistiu, assista, tem uma sopinha lá que é fenomenal, é um negócio fantástico. Todo mundo espera, anseia por aquela sopinha, né? Então, vocês vão ver. Hã? Será que tem sopinha sabor churrasco? Será? Eu acho que eu vou pensar, vou plasmar, já que pode, vou plasmar. Vou plasmar essa sopinha quando chegar lá. Mas não consigo me conformar com isso, né? Não pode ser perfeito sem ter churrasco lá. Boa noite. Boa Você noite. trouxe um conceito que eu achei bem interessante, da vida material ter a mesma importância do que a vida espiritual. Uhum. E estudando um pouco as filosofias orientais, eu me lembro no yoga se dizia assim, que a vida material era maia, como se fosse uma ilusão. Uma ilusão, é. E que a vida espiritual era a vida real.
Então, isso nos leva a pensar assim, que a gente tem que focar mais no desenvolvimento do espírito, e muitas vezes a matéria seria algo que não deveria ter tanta atenção assim da gente. Aham. Mas eu acho muito interessante você trazer esse conceito, porque é aqui que a gente cresce muito, né? Então, se você puder desenvolver um pouco mais sobre isso, sobre a superação aqui. A gente vai, posso sim, mas a gente vai ter ainda 4 anos e meio, é o tempo que dura a ULE, que vai falar só sobre isso, né? Só sobre esse sentir. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu pedir para você me explicar o amor, como é que você vai me explicar? Vou sentir, né? É pelo sentir. E o sentir só pode ser no corpo físico. Então você precisa estar na matéria para que você se desenvolva num monte de coisas, inclusive no amor. Então eu entendo a filosofia oriental, quando fala do Maya, né, da ilusão, e eu já pensei assim também, mas depois eu falei, falta alguma coisa, tem alguma coisa que a gente não está considerando aí. E se não fosse importante, por que esse trabalhão todo? Um mecanismo de reencarnação é um negócio complexo, não é um negócio fácil, né? Então imagina, para que esse trabalhão se não tivesse importância? Agora, isso me leva a pensar também, que às vezes a gente dá pouca atenção para o corpo físico, né? Se cuida pouco, né? E precisa dar essa, porque a longevidade da minha encarnação é a oportunidade que eu tenho de sentir a vida, de me desenvolver num monte de habilidades, de dimensões, né? Então, é importante. Agora, só ela é importante? Não. A vida espiritual também é importante. Então, essa transitoriedade entre a material e a espiritual é que dá a vida do espírito que somos. Então, o espírito que somos, ele precisa das duas dimensões. Ele precisa vivenciar a matéria e ele precisa se preparar no mundo espiritual. Só para fechar esse pensamento, porque às vezes é muito difícil você olhar para o mundo e toda essa dificuldade que a gente vê, né? Só pensar um pouco na política, a gente olha aquilo, meu Deus, né? Mas é nesse cenário que a gente cresce muito, né? Então, enfim, são muitas reflexões, mas obrigada. Isso aí. Bom, falando ainda do mundo espiritual, André Luiz nos contou que há 3 vezes, olha só, 3 vezes o número da população de encarnados existem de desencarnados. Então, atualmente, né, no mundo, a gente está em torno aí de 8 bilhões, né, de habitantes. Aí, isso significa dizer que nos mundos, né, não vou dizer em um só, nos mundos espirituais, a gente vai ter lá a monta de 24 bilhões de espíritos. E aí, uma vez, uma pessoa me perguntou assim, o que justifica que hoje a gente tenha esse número de habitantes no mundo, mas houve uma época, por exemplo, no Brasil, ali agora está em 212, esse censo aqui é do ano passado, não é de 2024. Agora, esse número aqui é de 2025. Então, 212 milhões, né, de pessoas no Brasil. Eu me recordo, quando eu era jovem há pouco tempo, né, agora estou jovem há muito tempo, mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu me lembro de cantar, né, 90 milhões em ação, lembra? Quem lembra, né? Só quem lembra. Década de 70, né? Copa do Mundo, né? Eu cantava lá, o senhor não lembra, não? Aqui, o senhor não lembra? A cara nem arde, Cantou muito essa música na época. Pois é, eu me lembro de cantar essa música. Então, 90 milhões, agora a gente está em 212 milhões. O que significa? Que a criação de Deus não cessa. Então, ele continua criando espíritos e que vão
permitindo, né, esse acréscimo, esse aumento. E aí, antigamente, né, eu estou com 60 anos agora, mas antigamente 40 anos era considerado velho. Né? Por quê? Porque as encarnações não duravam tanto tempo assim. Né? A minha avó, eu falo isso em várias aulas aqui, a minha avó está com 99 anos. Teve uma época que eu desejo ter herdado esse DNA dela, né? Porque assim eu tenho ainda mais um tempinho. Mas eu me lembro que quando ela estava completando 80, aí ela fazia chantagem com a gente, né? Chantagem emocional. Ela dizia, olha, vocês têm que vir no meu aniversário, porque eu não sei se no ano que vem eu não vou estar mais aí, então é melhor vocês virem e tal, eu quero os netos todos aqui e tal, aí maravilha, aí a gente se unia. Aí no ano seguinte era a mesma coisa. Quando ela foi chegando, passou dos 80, ela parou de falar isso, né? Parou, no ano que vem eu não estou mais aí. Esse ano eu fui lá nos 99 dela e ela já está programando a festa de 100 anos, ela já falou, olha, ano que vem vai ter os 100 anos e tal, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você vê que empolgação, né? Mas, enfim, isso não era possível há um tempo atrás, né? Você chegar aos 100 anos não era possível, as encarnações eram muito mais curtas, né? Eram muito menos tempo. Então, como está aumentando o tempo, a população está aumentando também, porque continuam nascendo crianças, né? E a longevidade da encarnação se prolongando, então a gente está ficando mais tempo, está aumentando a população. Eu acho que vai chegar uma hora que não dá mais, né? Que o nosso mundinho não vai ter espaço para todo mundo, a gente vai ter que criar quintal lá em Marte, na Lua, sei lá onde que a gente vai ter que se espalhar aí, mas até onde der, a gente vai crescendo. Como? O universo é enorme, tem terreno aí para todo lado, né? Terreno. Aí, ó, essa estimativa aqui, ó, é da Wikipedia, mas diz o seguinte, olha, que estima-se que a população global chegou no 1º de janeiro de 2025 em 8 bi e 09, né? Vamos pegar esse número aqui. As Nações Unidas estimam que a população humana chegará em 11,2 bilhões em 2100. Quer dizer, já é muita gente, né? Mas por que se explica isso? Exatamente porque a nossa longevidade está aumentando. E isso graças ao quê? Graças à medicina, graças ao cuidado que a gente está tendo agora com a própria vida no mundo material. Né? Os cuidados que a gente está tendo conosco, né, durante a encarnação. Isso está favorecendo a essa longevidade. Pois não. Deixa eu chegar dois microfones ali, ó. Na verdade, eu queria um esclarecimento quanto a um pensamento que me vem de forma recorrente no seguinte, esse processo reencarnacionista, porque a gente pode vir várias vezes para aqui, né? A Terra, eu entendi que o nosso globo ele é importante nesse processo evolutivo, porque aqui a gente sente a densidade da matéria, é aqui que nos é possibilitado a percepção, né, o sentir para evoluir. E aí tem muita gente nascendo espiritualmente, né? Deus, né? Deus produzindo novos espíritos. Temos um universo inteiro para povoar, mas assim, e eu estou falando, é uma questão minha, eu acho o planeta Terra maravilhoso. Assim, o planeta sem o ser humano, ele é incrível. É isso. Rapaz. Eu não quero nem continuar. Já vi que eu ia falar coisa que não deve. Não é isso, mas ele é uma peça fundamental nesse processo de reencarnação. E aí, quando a gente atinge um nível, mesmo que eu quisesse ficar aqui, eu tenho que passar para uma outra fase, como se fosse um videogame. Videogame, né? Diz, ó, chega, você tem que passar para o próximo patamar. Não dá para você voltar para a Terra novamente, nem que seja para contribuir. E a outra questão é que eu sempre tive uma preocupação muito grande com o planeta. E ele se extinguir, de acabar mesmo. E aí eu ficava assim, pelo planeta em si, né? E então, pelo que eu estou entendendo, não está na construção do projeto universal, né, do projeto de Deus, a destruição da Terra.
Ou Será? não? Eu estou pensando errado. Olha, Me esclareça aí. domingo agora, eu liguei para ele, para Deus, e ele Que estava me bom. falando sobre a ideia e tal. Então, eu acho que você não é isso não. Ele está preocupado com isso sim. Ele tá pensando nisso. De tal forma que ele colocou que os mundos evoluam também, né? Então, vai ter um slide mais na frente. Deixa eu ver se já é o próximo agora aqui. Não é, mas não tem problema. Vai ter um slide mais na frente que a gente vai falar sobre a evolução dos mundos. Porque sabe o que acontece? No domingo, quando eu estava falando com ele disse o seguinte, que ele continua criando, e que ele está criando o princípio espiritual, e o princípio continua indo na nossa natureza para as montanhas, né, para as rochas, depois ele vai para os vegetais, depois ele vai para os animais. Mas quando chega nos animais e que ele ganha a complexidade, os mamíferos do topo já estão prontos para passar para essa transição e começar a reencarnar como hominídeo. Só que a nossa Terra não oferece mais condição para isso. Aí ele não pode vir para cá, ele tem que ir para um mundo primitivo, assim como a nossa Terra foi primitiva, né? E aquele mundo primitivo acabou, ele se transformou, né, num mundo mais evoluído. E nesse momento a Terra também está passando por uma outra transição. A gente está saindo de mundo de provas e expiações e indo para um mundo chamado de regeneração, onde essas pessoas que você queria excluir agora do nosso mundinho vão se transformar, né? Vão se transformar. Brincadeira, eu entendi. Elas vão se transformar e o mal, né, não vai ser mais o que impera na humanidade, né? Então, há que haver tem que ser par e passo a evolução do ser e a evolução do mundo. Então, a nossa Terra, por exemplo, não oferece mais condições para os espíritos de primeira encarnação. Tem que ir para um outro lugar. Enfim, a gente vai chegar nesse slide aí. Não sei se é uma cópia primitiva, né? Porque, aliás, um outro ponto importante, né? Quem de nós aqui é exatamente terráqueo, se originou aqui, né? Ou veio já de outros lugares, porque a segunda parte da sua pergunta era se eu sou obrigado a ir para outro lugar se eu quiser. Não, você não é obrigado, você pode continuar aqui se quiser, né? E acompanhar a evolução da Terra. É a sua opção, isso aí é mesmo, né? Você pode ficar. Mas já houveram transições planetárias. Tem um livro, tem muita gente que não gosta desse livro não, mas eu até gosto. É de um autor chamado Edgar Armond, Exilados da Capela. Ele conta a história de espíritos de um outro mundo, né, de uma outra constelação do Cocheiro, e que o mundo passou por uma transição, da qual a Terra está passando agora, e que os espíritos que não conseguiram alcançar a evolução, não acompanharam, eles foram exilados. E eles vieram, sabe para onde? Para cá. E só que eles eram espíritos que já tinham vivido momentos muito mais evoluídos, né, tecnologicamente, etc. E aí chegaram aqui, tiveram que viver nas cavernas, né, com os espíritos que eram originais daqui. Então, e eles foram se misturando. Então, muitos de nós, a gente fala aqui, um monte de ET misturado aqui, né, porque um monte de ET que veio de outros orbes, né, principalmente de Capela, e que está tudo misturado. Mas a gente está falando de espírito, né, a gente está falando de ufologia. Então, né, esse é o ponto. Enfim, isso é a discussão para uma outra hora. Não, eu só queria complementar aí alguma coisa que você estava falando com relação aí ao crescimento. Uhum. E lembrando que a gente teve recentemente uma Covid, né? Uhum. E a Covid foi um sopro de Deus também. Então, toda essa evolução tecnológica, médica, resulta numa parada, né? Uhum. É como no passado, eu acredito que foi Mendel que dizia que a população cresce em progressão geométrica e a alimentação em progressão aritmética, quando na realidade ele esqueceu desse princípio. De vez em quando vir uma onda e derrubar tudo, fica só os espíritos, porque a matéria vai embora. Pois é, mas vários
vários momentos, né? O nosso planeta já teve assim, né? Os mamíferos estavam aqui, eram grandes demais, né? Os dinossauros. Aí, opa, vamos mudar isso. E aí vai se renovando e vai se renovando. Mas, enfim, essa discussão é ótima, mas a gente precisa levar ela para um outro momento, porque eu queria só 2h30 para falar sobre isso. A gente não vai ter, então vamos voltar a falar sobre a vida no mundo espiritual. Bom, aí, voltando aqui para os meus quadradinhos aqui, a gente lembra, né, que esse aqui é a dimensão não material, essa aqui é a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual, a gente fala é a dimensão espiritual, mas ela não é só isso, porque elas são várias nuances vibracionais. Então, quando eu era jovem há muito tempo, esse termo engraçado se perdeu, porque eu ouvia, né, meus pais e tios, às vezes falando assim, ó, o fulano está tão feliz que ele está no 7º céu. Já ouviram isso alguma vez, não? Né? Está no 7º céu, dizia que quando uma pessoa estava no ápice da felicidade, né? A gente vai entender agora por que é o 7º céu. Porque nessa instância espiritual, você tem níveis vibracionais que vão se sutilizando, que vão se elevando. E o 7º nível é o nível da felicidade. Só os espíritos que já se despojaram de todas as suas vicissitudes alcançam esse estado vibracional, né? A gente olha assim e não consegue ver aonde chega, mas só esses espíritos. E isso está nessa dimensão aqui. E para que a gente fale, puxa, eu vou daqui, eu quero ir para... Aliás, fazendo um parênteses aqui no que eu estou falando, mas dentro do assunto mesmo, eu pensava antes que eu queria ir para nosso lar, para essa cidade. Sabe por quê? Porque, vou contar para vocês, nosso lar fica, eu não sei se eu posso chamar de geográfico, porque eu estou falando da Terra, né? E eu estou falando de uma cidade espiritual, né? Onde é que ela está, né? Mas se a gente puder fazer essa correlação, geograficamente ela fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, beleza, né? Vou para nosso lar. Mas hoje eu já estou pensando, nosso lar está pouco, eu vou querer coisa além, né? Porque nosso lar, ela está rasteirinho ali no umbral. Depois vocês vão ver isso, a gente vai ter um slide aí que vai mostrar onde está nosso lar. Está rasteirinho ali, então eu estou trabalhando para ir para algo melhor, né? Seja a pretensão ou não, mas não adianta nada, atira nas estrelas para acertar na lua, né? Bom, então, o trabalho que a gente tem que fazer é agora, para que a gente, ao desencarnar, possa ser atraído naturalmente para uma dessas dimensões compatíveis com aquilo que a gente é de verdade, né? E lá não tem esse negócio de mostrar CPF, lá é a sua vibração que vai te identificar. Então, o universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte do corpo na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, é aqui que a gente tem que trabalhar isso. E aí essas esferas, né, elas vão desde contando de um centro, né, que é o planeta Terra, né, elas vão desde um mais grosseirão até um muito sutil. Então, as esferas dos planos espirituais são descritas como 7 faixas vibratórias concêntricas que têm a Terra como centro geométrico. Essas esferas, também chamadas de dimensões espirituais, se assemelham a globos que se interpenetram, formando uma estrutura complexa. Elas variam desde regiões umbralinas até as esferas de luz, refletindo diferentes níveis de vibração e consciência. Então, para a gente ter a ideia aqui, ó, aqui é a Terra, né? A gente vai ter 3 níveis de vibrações que são baixas, que são as vibrações da dor, do sofrimento, da maldade, das angústias, né? Então, a gente vai ter uma que é baixíssima, que a gente vai chamar que é o umbral mais baixo, né? Onde os espíritos fazem o mal porque querem, é aquela do filo porque quilo, né? Fazem porque querem fazer, têm consciência do que estão fazendo, mas fazem, né? Essa é a vibração desses espíritos. Depois a gente tem uma faixa intermediária, né? Essa faixa
intermediária e a gente tem uma faixa de ascensão. Nessa transição aqui, ó, da 3 e da 4, é onde está a Cidade Nosso Lar. Ela está, quem de novo, né, eu falei que ia dar alguns spoilers, quem já assistiu o filme, tem uma cena que o Lísias é aquele espírito que cuidou, inclusive, de André Luiz, né, que ajudou ele lá. E o Lísias tinha uma prima, né, que era muito querida por ele, e ela desencarnou. Mas ela era apaixonadíssima pelo namorado, né? E quando ela desencarna, ela foi para a Cidade Nosso Lar e foi recebida lá por Lísias, ele ajudou, tratou dela e tal. Só que ela estava querendo voltar, porque ela queria ver o namorado, a paixão dela tão grande, né? E ela resolve fugir da cidade. E quando ela foge, que a cena é fantástica, quando ela abre os portões lá da cidade e que ela foge, ela se depara com um umbral. E aí aquelas energias, a própria vibração dela faz com que ela faça essa imersão, né, naquelas energias ruins e tal. Aí ela sente mal, no final ela volta. Não vou alongar a história, né? Assim como tem um momento lá, essa agora é para deixar vocês curiosos, quem não assistiu, né? Tem um momento, depois que André Luiz, né, já estava bem, foi tratado, ele já estava trabalhando, inclusive, aí ele vai lá no Ministério das Comunicações e ele pede para visitar a casa dele, ele queria visitar a casa, né? Estava com saudade da esposa, dos filhos e tal. E aí, quando ele consegue a autorização, que ele chega em casa, quem que ele encontra? Quem que ele encontra? Um outro que já estava com a esposa. Aí, o que aconteceu com a vibração dele? Ó, foi lá para baixo. O que aconteceu? Volta ele para o umbral, né? Já tinha passado 7 anos. No filme não retrata bem isso, mas o livro vai dizer que ele passou 7 anos no umbral. E aí ele volta para o umbral. Por quê? Foi a raiva que ele sentiu ali, né? O ódio, olha o que o ódio faz, né? Rebaixa a vibração, ele vai lá para o umbral de novo. Ele teve que conseguir se reequilibrar e voltar, mas ele tirou de letra. Depois ele ainda foi lá e ainda ajudou o cara, né? Ainda deu uma medicação lá para ele ficar legal. Mas vejam o filme que vocês vão gostar dessa parte aí. Então, o que rege a formação das cidades espirituais é a chamada lei da afinidade. Os afins se atraem, né? Então, aqueles que vibram a energia do amor vão se reunir nela. Aqueles que vibram a energia do rancor vão se reunir nela, né? Pela dor também, é a sua vibração. Se você vibra nessa frequência, você vai encontrar semelhantes, porque você vai ser atraído por afinidade. Gente, eu preciso muito ficar atenta, porque eu já tive vários sonhos, sei lá, experiências dormindo, que eu sinto uma dor física lancinante no peito, que foi, uma certa feita, um sonho que eu me afastava de meus filhos. E você falando aí, eu acho que eu tenho muita coisa para prestar atenção e aprender, porque eu já percebi aqui um ponto que me prende, sabe? Que vai ser um ponto, assim, fundamental para que eu evolua, né? É esse apego aos que eu amo, sabe? Eu queria ir com eles, porque o sonho, assim, psicanaliticamente falando, eu estava tentando salvar minha família de um desastre ambiental. E eu pegava um, conseguia, e quando senão o outro fugia, e eu tentando reunir todo mundo para salvá-los. E hoje eu entendo que é essa parte espiritual que eu tenho que trabalhar, né? Eu acho que é isso, porque eu tenho essa dificuldade. É meu ponto, meu calcanhar de Aquiles espiritual. Se é que assim que eu posso pensar, né? Bom, queria te dizer o seguinte, não se preocupe excessivamente com isso, porque você não está sozinho. Todos nós estamos na mesma situação, a gente está tentando se desapegar de uma coisa ou de outra, né? Ninguém aqui está na extrema perfeição. Aliás, eu gosto de dizer, né? Eu tenho 2 formações, a minha primeira formação eu sou engenheiro, a segunda é psicólogo, psicanalista clínico, e
a formação que eu mais me orgulho é a formação daqui da ULE, porque eu agora estou aqui falando para vocês, mas eu estive sentado aqui há pouco tempo. Estive sentado aqui e me formei. E ninguém pode dizer aqui que mesmo por ter passado por 5, 10 anos de estudo, eu acho que eu já tenho um pouco mais do que isso, que você já está livre de todos os apegos. A gente não está. Então, não se sinta sozinha nessa trajetória. Esse é o nosso objetivo e a gente vai pouquinho a pouquinho, a gente vai, né, vestindo uma carapuça aqui, a outra ali, e a gente vai se modificando, mas ninguém está na perfeição ou livre dos embates que a vida oferece, que fazem com que a gente vá se modificando, né? E é por aí mesmo, a gente está aqui para isso, para ir buscando alterar isso. Pois não. Professor, nessa linha da lei de afinidade que o senhor trouxe, fazendo uma correlação com o plano material também, né? Dentro de uma mesma casa, naturalmente nós vamos ter pessoas vibrando em parâmetros diferentes, né? E trazendo essa realidade das cidades espirituais, digamos assim, para as sociedades carnais também corpóreas, existe alguma correlação, por exemplo, em sociedades mais avançadas do nosso planeta, em detrimento de outras também? Ou seja, existem camadas de vibrações que entrelaçam as pessoas dentro de determinadas sociedades? Pergunto porque no nosso planeta, por exemplo, temos históricos aí de países que historicamente vêm vivenciando muitas tragédias, né? Um exemplo, o Haiti, por exemplo, tá? A sociedade da Coreia do Norte, enfim. Então, isso seria a decorrência também da lei de afinidade ou estou viajando de novo? Obrigado. Não está não. Você não viajou ainda não, tá com o pé no chão. É isso mesmo. Agora, vamos para uma instância menor. A gente vai ter a aula 18, acho que é 18, família, né? Não é 18? É isso mesmo, porque 19 é energia sexual, então acho que é 18. Posso estar errado no número da aula, mas a gente vai ter uma aula aqui que vai falar sobre família. Nessa aula a gente vai tratar sobre esse aspecto. Sabe por quê? Porque pode ser que a gente conheça alguém aqui que pense assim, né? Eu não sei porque nasci naquela família, sou diferente de todo mundo de lá, né? Eu não sei o que eu vim fazer junto com essas pessoas. Então, lê do engano, você está exatamente onde deveria estar. Porque existe um aspecto que é o do aprender e do ensinar. Então, essas diferenças que você mencionou, essas diferenças vibracionais, ninguém cresce na igualdade, a gente só cresce na diferença. São essas diferenças que vão proporcionar, né, o crescimento de cada um. Então, quando você está num lugar que é muito diferente daquilo que você está habituado, é porque é ali que você precisa se desenvolver. Então, para algumas pessoas, e a gente precisaria, né, eu gosto de falar de 2h30 para falar sobre isso, mas o que está acontecendo no Haiti? As pessoas que estão lá, de alguma forma, têm a necessidade de aprender algo com o que acontece lá. As pessoas que estão aqui, de alguma forma, têm a aprender com o que a nossa sociedade oferece. E assim vai. Então, de acordo com as necessidades, porque não é o que a gente deseja, é o que a gente precisa. Então, de acordo com as nossas necessidades, a gente vai sendo posto com outras pessoas, né? O nosso desenvolvimento, eu gosto de... É uma brincadeira, é claro, porque ninguém aqui vai virar anjo, né? Mas eu gosto de dizer que a nossa busca é a angelitude, é de se tornar anjos, né? E nessa trajetória, a gente vai construindo as nossas asas. Uma das asas, para que a gente se torne anjo, né, você tem que criar asa. Então, uma das asas é a asa da intelectualidade, você vai se desenvolvendo intelectualmente. Mas a outra é da moralidade. Então, a gente vai se desenvolvendo moralmente. Mas as duas asas não crescem iguais, né? Uma cresce um pouquinho mais do que a outra e a gente consegue identificar facilmente pessoas que têm um intelecto avantajado e a moralidade lá no pé, né? Tem outras que a gente vê que tem uma moral incrível, mas o intelecto muito aquém do que poderia. Então, esse desenvolvimento não se dá por igual. E quando ele não está adequado ainda, ele tem que ser posto com pessoas que ofereçam aquela qualidade para que você aprenda. Daí as diferenças que a gente
encontra na família, que a gente encontra na sociedade, que a gente encontra nas regiões do mundo, né? E a gente vai sendo colocado a cada uma delas. Mas vamos ter uma aula inteirinha para falar sobre isso mais na frente, né? E talvez elucide o que você achou que é uma viagem, que não, é isso aí mesmo. Essas diferenças é que proporcionam o crescimento, né? Bom, e aí chegou o slide que eu tinha falado. Me perdoe, eu não consigo ver o seu crachá daqui, dela. Marta? Então, Marta, ó, o que eu falei, ó, quando nós habitávamos as cavernas, né, aí o nosso mundo era um mundo primitivo, né? E a gente foi avançando e o nosso mundo se tornou um mundo de provas e expiações. Dizem os espíritos que já há algum tempo está havendo uma verticalização do eixo da Terra, do eixo rotacional da Terra. E que essa verticalização está promovendo o surgimento de novas terras, em contrapartida outras estão afundando, e essa mudança, né, essa regeneração do planeta, né, vai nos oportunizar a um mundo de regeneração, onde as pessoas que permanecerão nesse mundo, né, terão a sua soberania no amor. O mal vai se será rarefeito, muda a palavra que a gente... Né, ele vai ficar por baixo da história, né? Então, dizem os espíritos que isso já está acontecendo, que isso já vem acontecendo há algum tempo, né? E que a gente está mudando e tal, não se concluiu, mas a gente está mudando. Aí o que acontece? Os primeiros espíritos, aqueles de primeira encarnação, eles teriam que reencarnar no mundo primitivo, que a Terra não oferece mais isso, né? Foi o que aconteceu lá com Capela, que os espíritos que estavam saindo de provas e expiações e estavam indo para o mundo de regeneração, tiveram que voltar para a Terra, porque a Terra estava saindo de primitivo e vindo para provas e expiações. Então, esses espíritos vieram exilados, daí o título do livro, né? Exilados de Capela, eles foram exilados de lá e vieram, se infiltraram aqui na nossa população de espíritos nativos, que é uma, não vou dizer a minoria, mas é uma quantidade que não é a totalidade do nosso mundo hoje, né? Então, tem um bocado de extraditados de outras regiões para cá, né? A gente pensa que só Portugal mandou, né, gente aqui para o Brasil. Olha só quanto tempo já acontece isso, né, na humanidade. Bom, tranquilo então aqui, gente? E aí, essa pergunta que não quer, pergunta de preguiçoso, né? E aí, o que vocês acham? Será que eu vou continuar trabalhando? Bom, diante de tudo que a gente falou até agora, né? Aquela ideia do descanse em paz já foi, né? Porque ninguém vai descansar em paz. A gente vai mudar, né, o status, mas a gente continua trabalhando, né? Aliás, hoje eu tô assim nostálgico, né? De novo, só os que talvez tenham assistido, né? Não vale a pena ver de novo, mas eu assisti na original, né? Aquela novela chamada A Viagem. Vocês lembram da novela? Aquela novela foi fantástica, né? Tinha um Alexandre, era o que eu mais gostava. Né? Mas o que eu me incomodava com aquela época era como era o nome do ator? Até esqueci agora. Como? Não. O Fagundes era o Fagundes e a Cristiane Torlone, né, que eu esqueci o nome dos personagens, mas o Alexandre era o malzinho, né? Era o malzinho. Como era o nome? Guilherme Fontes, isso aí, pois é. Mas, fantástica a novela, sensacional. Agora, tinha uma coisa que me incomodava, sabe o que me incomodava? O céu de lá, né? Quando o próprio... Puxa, não estou lembrando o nome dele agora, foi o nome do ator, não, o nome do Fagundes, mas o nome do personagem. Quando ele desencarnou,
Aí ele chega lá num céu que era aquele gramadinho verdinho, coelhinhos saltitando e aquela musiquinha, né? Você fala, que coisa chata que deve ser isso, né? Você tem que chegar num céu, tem que ter lá um pagodão, né? Um churrasco, né? Aquele negócio, né? Só de coelhinho pulando, deve ser um negócio muito chato, né? E aí, resumindo, me incomodava isso nessa novela, porque o céu de lá era desse jeito, né? Ninguém fazia nada, né, todo mundo de branco, era isso mesmo, né? Todo mundo de branquinho, aquela coisa, né, monótona, né? Ninguém fazia nada e tal. Então eu acho que devia ser um negócio muito chato. Aquilo me incomodava. E aí, quando eu descobri que não é assim, né, que você vai ser atraído para um lugar compatível com a sua vibração e que você vai trabalhar dentro daquilo. A única coisa que não me convenceram ainda é porque não vai ter churrasco. Isso é que eu estou realmente aborrecido, né? Sei lá, eu estou aborrecido com isso. Mas o trabalho vai ter, né? E a gente vai se desenvolver. Aí, de novo, olhando lá para o filme, como eu falei, ele tem várias questões que trazem aspectos elucidativos dessa nossa aula, né? Então, o André vai lá no ministério, né? Ele queria arranjar um trabalho. Ele se convenceu que a medicina terrena não ajudava ele em nada lá, né? Ele precisava de algo que ele pudesse fazer. E aí, primeira coisa, ele né, chega lá com aquela pompa assim, né? Puxa, eu sou, né, o doutor, aí ele quer ser atendido primeiro, aí o ministro deixa ele, não, então essas pessoas têm a mesma urgência que você, aí foi deixando. No final, ele foi atendido por último e o atendimento era em duplas. Que isso, efeito físico? Mediunidade de efeito físico, tem uma voz direta aqui agora, viram, né? Que coisa, né? Mas não, gente, os microfones aí que estão dando tilt. Mas, enfim, voltando para André Luiz. Aí ele é colocado por último. E a pessoa que vai ser atendida junto com ele começa a contar que ela queria uma determinada coisa e o ministro fala, mas qual o trabalho que você já fez? Aí ela, não, eu não fiz nada, mas você já está aqui há tanto tempo e você não está fazendo nada e tal. É porque as coisas aqui são conquistadas pelo mérito, né? Então você precisa, o hora bônus, né? Então você precisa estar produzindo alguma coisa para que você consiga o que você quer. Então, mas eu estou assado e cozido, não quero isso e tal. Então, também não vai alcançar o que você quer. Aí aquilo deu um start lá no André, ele falou, então eu preciso arrumar um trabalho, vou fazer alguma coisa, né? E ele começa a partir. Aliás, isso dá... Não, eu também não sei, também quero saber. Ó, eu sei o seguinte, que eu comecei aqui nas ciências exatas. Eu já fiz uma transferência para as ciências humanas, porque, né, eu quero desenvolvimento em algumas dimensões. Talvez eu use pouco, né, 60 anos, não vou ter muito tempo de clínica aqui, né, mas vai me servir para quando chegar, né, nas próximas e se continuar se desenvolvendo em outras dimensões. Mas... Então, não sei qual é a profissão que vai ajudar. Se a gente soubesse disso, a gente agora, as faculdades aqui iam ficar lotadas da especialização espiritual. Então, a gente não sabe qual é. Bom, mas enfim, então a gente já entendeu que trabalho vai ter, né? Que ninguém vai ficar lá naquele céu da novela... A viagem, né? Aquele céuzinho de graminha, de coelhinho, não é isso que vai acontecer. E aí, olha os trabalhos, né? Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, de produção, de conhecimento, de ensino e etc. Né? Tarefas de auxílio ao próximo, socorro e cura. A alimentação, fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais, o lazer, música, palestras, leituras, encontro com os espíritos afins, temas, tarefas, tarará, tarará. E com ainda um detalhe fundamental, os nossos sensores físicos,
os que nos capacitam verificar a realidade material, são limitados. Já perceberam isso? Olha, quem são os sensores que aferem a nossa realidade? Os 5 sentidos, né? Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, são esses sentidos que aferem a nossa realidade. Bom, a visão, eu sei que tem um espectro de luz, né, inferior, que eu não vejo, que eu não sinto, mas eu sei que ele existe. Eu sei que tem um espectro de luz mais alto, né, um ultravioleta, que eu também não vejo, esse eu até sinto, mas não vejo, mas eu sei que ele existe, mas a gente não consegue ver. Tem frequências auditivas que a gente não consegue ouvir, né? Os animais, os cachorros até conseguem ter uma faixa auditiva maior do que a nossa. Ou seja, os nossos sensores são limitados, né? A gente não ouve alguns sons, a gente não vê algumas cores. Quando você chega lá do outro lado, a música dá um outro tchan. Por quê? Você ouve sons que você não consegue ouvir, você percebe cores, né, e nuances que você não consegue perceber, porque os seus sensores lá são muito mais amplos, né, que são os sensores do perispírito, das suas percepções perispirituais. Lá na pergunta 230, né, diz assim, ó, o espírito progride no estado errante. Só um parênteses necessário, estado errante não significa de erro, né? Não é errante, é um período, a chamada erraticidade, é um período entre encarnações, é quando o espírito fora da vida material está se preparando para uma nova encarnação, aí é chamado estado errante, né? Então, nossa, bem que Cazuza falou, tempo não para. Aí o espírito progride no estado errante, aí a resposta pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Olha, de novo aí uma importância, né, de estarmos encarnados. Aí na 234, existem mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Sim, há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente uma espécie de campo de repouso, para que a erraticidade muito longa, que são sempre um pouco penosas, são posições intermediárias entre os outros mundos, graduados segundo a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles desfrutam de maior ou menor bem-estar, né? Então, não só os hospitais, como alguém perguntou, né, se passa só por esses lugares, tem locais que são transitórios, mas que são de uma permanência maior, para que o espírito se reintegre, né? Então, a lei da afinidade, os espíritos se agrupam por afinidade, padrão vibratório mútuos interesses, conforme os níveis de evolução, as tarefas são similares às que se dedicou na Terra, conforme a maturidade e condição moral e vibratória. Aí aqui eu queria chegar nesse slide, porque eu falei para vocês que se a gente pudesse falar geograficamente, eu não sei se pode, porque a gente está falando de distância espiritual, a cidade do Nosso Lar está acima do Rio de Janeiro. Mas não quer dizer que seja só lá, a cidade do Nosso Lar ficou famosa, porque o livro, o filme, né? Mas em todas as regiões onde há um agrupamento de pessoas, há uma contrapartida espiritual. Então, no Brasil, a gente tem todas essas cidades aí que permeiam todas as regiões, mas isso a gente está mostrando no Brasil, mas isso é no mundo, independente do seu pensamento religioso, filosófico, do seu entendimento sobre a vida espiritual. Vai haver instâncias espirituais em todos os territórios. E aí está todo mundo esticando o olhinho para tentar ver ali todos os nomes, né? Mas o slide ficou pequeno. Depois a gente pede para botar no grupo lá. Então, para a gente finalizar, né, o mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, ele é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso. É o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual.
as relações entre as dimensões física e a dimensão espiritual sempre existirá, né? A gente tem aquela ideia, né, de que aqui é o que está mais na frente, é o contrário. Aqui é um reflexo do que ocorre no mundo espiritual, né? O que está acontecendo aqui agora já foi ou planejado ou vivenciado lá há um tempo atrás. Então, nós estamos atrasados. E para finalizar, eu diria o seguinte, que vocês não fiquem apenas com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, porque tudo que eu estou dizendo para vocês é a minha impressão sobre o assunto. É o resultado do que eu já li, do que eu já estudei, do que eu já ouvi. Então, é o que eu estou contando para vocês. Então, é preciso que vocês vão aí atrás dessa bibliografia e que vocês tirem as próprias conclusões e até digam assim, será que o Luiz falou aquilo e é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Aí vão lá. Então, essa é a nossa bibliografia do que nós falamos hoje. Ok, gente? Bom, então por hoje, muito obrigado, muita paz a todos, até uma outra oportunidade de estarmos juntos aqui.